Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet, sempre por imagens, nas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje. Até 1h da tarde, a gente quer você por aí, comentando, curtindo, compartilhando o programa Gente que Fala. Faça perguntas aos nossos entrevistados. Sua interação é bem legal com a gente. 973350038 é o número. 973350038. 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. É quarta-feira, você sabe, o nosso espaço hoje com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento para análise e para o debate dos nossos entrevistados de hoje. Então, vamos conhecê-los. Luiz Arthur Caldeira, ele é coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Luiz Arthur, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado por mais essa oportunidade. Também com a gente, na nossa bancada, Luciana Medeiros, ela é coordenadora de operações de campo da Oxitec do Brasil. Luciana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, obrigada pela oportunidade, meu obrigado, bom dia, ouvintes, boa tarde. Vamos falar um pouquinho aí das coisas relativas ao que a gente pode discutir para todo mundo aí. Vamos lá, vamos sim. E também com a gente a doutora Valéria Goulart, ela é médica nutróloga, especialista em medicina estilo de vida, medicina esportiva e endocrinologia pediátrica. Doutora Valéria, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, querida? É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, doutora Valéria. Eu vou anunciar aqui, já já estará com a gente a doutora Albertina Duarte, ginecologista, obstetra, sempre colaboradora aqui do programa Gente que Fala. Doutora Albertina é coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Ainda não está aqui na nossa conexão, mas já já ela se junta aqui para a nossa conversa de hoje. Enquanto isso, pessoal, 12:02, vamos ao primeiro assunto desta quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Olha, desde ontem, as farmácias podem realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas de sangue, urina, fezes e secreções. É que entrou em vigor aquela decisão tomada em maio pela Anvisa, autorizando esses estabelecimentos a oferecerem a realização de testes de dengue, colesterol, glicemia, hepatite e até AIDS. A Anvisa destaca, porém, que os testes permitidos são apenas de triagem e não devem ser usados sozinhos para tomada de decisões médicas, pois não confirmam o diagnóstico de doenças. A gente começa repercutindo essa questão, esse tema, com o Luiz Arthur. Luiz, a sua avaliação, um momento importante, né, para a população ter essa possibilidade de encontrar nas farmácias um caminho aí para fazer testes, iniciar aí a realização de exames de análises clínicas. Sua avaliação. Sim, Mauro, é uma inovação importante no âmbito da saúde, tanto a saúde privada quanto a saúde pública, porque justamente vem ampliar a possibilidade das pessoas que estão aí com algum sinal ou sintoma inespecífico, ou se tiveram contato, né, passaram por alguma situação de risco que as expõe a algum tipo de infecção, que possam ter a oportunidade de buscar essa triagem ali na farmácia ao lado da sua residência, né? O momento mais importante, o aspecto mais importante dessa medida da Anvisa é que nós conseguimos efetivamente capilarizar o acesso a esse teste de triagem a centenas de milhares de pessoas de maneira ativa, né? Então, aquela medicina, aquele serviço de saúde feito de maneira ativa, onde as pessoas podem, sem necessidade prévia de passarem uma consulta médica ou terem um encaminhamento, né, poder ir atrás do serviço de saúde e fazer esse diagnóstico. Essa medida é importante no intuito de conseguirmos identificar precocemente alguma doença, algum agravo, que muitas das vezes passa desapercebido pelas pessoas, e infelizmente as pessoas têm esse diagnóstico já no momento ali de internação ou de sinais e sintomas
mais exacerbados, ou seja, desenvolvimento da doença em si. É importante também, Mauro, apontar e afirmar às pessoas que esse caráter que a Anvisa inicialmente dá a esses testes, de serem testes de triagem, não desabonam essa metodologia. Não quer dizer que são exames menos criteriosos ou menos específicos demais. No entanto, por que tem essa medida, né, de ser como triagem? Porque muitos dos agravos das doenças não dependem unicamente só do resultado positivo ou negativo do exame para saber se a pessoa está com uma doença ou não, né? Muitas das vezes, esses testes rápidos, eles apontam, dependendo do tipo da doença, que a pessoa já teve contato com esse vírus, por exemplo, em algum momento da vida. Então, é importante, a partir do diagnóstico, ele sendo positivo, que as pessoas sigam a orientação da Anvisa, procuram um serviço de saúde, para que daí o médico, os outros profissionais de saúde, possam também verificar as condições de saúde, a epidemiologia, a exposição que a pessoa teve, a data de exposição ou o risco que ela tem versus os exames, e também pedir outros exames para a confirmação da doença. Importante também, no caso de negativo na farmácia do teste rápido, se a pessoa ainda assim seguir com sinais e sintomas, também deve procurar um serviço de saúde para que justamente possam ser feitos outros exames. Por quê? Alguns testes rápidos, eles detectam a presença da doença em uma janela que nós chamamos de janela imunológica. Se a pessoa ainda não está adequado nessa janela imunológica, ou seja, não tem uma quantidade de vírus, por exemplo, no organismo suficiente para apontar o exame, a pessoa pode ter um falso negativo. Por isso, a Anvisa diz que é um método de triagem. No entanto, nós consideramos, sim, muito importante, porque capilariza o acesso à saúde de maneira bastante importante, essa medida da Anvisa e a possibilidade de testagem nas farmácias. Mal. Bem, Disseis, eu quero apresentar agora, aqui já na nossa conversa, se juntando aqui aos especialistas já presentes, doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, obstetra, ela é coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutora Albertina, muito bem-vinda, tudo bem? Seu microfone fechado, pode abrir, por gentileza. Pode abrir o microfone, doutora Albertina. Doutora Albertina, é só abrir o microfone, aberto, pronto. Tá aberto? Agora sim. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, que prazer estar falando. E diante deste assunto tão importante do acesso à população para benefícios, né, para essa triagem. Doutora Albertina, nós temos problema com a sua conexão. Quer dizer, quanta facilidade para a população. Doutora Albertina, nós temos Como? problemas com a conexão, o seu áudio não está chegando aqui para a gente, está com um problema, provavelmente, de conexão. Vamos combinar. Saia da conexão, entre novamente, e se ajusta a velocidade aí da sua internet. E aí a gente já... Está dando para ouvir agora? Vamos tentar, pode seguir. Eu pediria uma outra gentileza, doutora Albertina, coloque seu smartphone na posição horizontal. Aqui. E aí a gente segue aqui a nossa conversa. Vamos tentar. Doutora Albertina Duarte, ginecologista, obstetra, ela é coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, aqui nessa participação no programa que fala. Acho que ainda não temos a melhor condição, doutora Albertina. Vou conseguir aqui uns demais entrevistados e, na sequência, a gente volta a se falar. Doutora, quero dar um entendimento sobre esse momento em que a gente pode ter aí nas farmácias a realização dos testes rápidos. Doutora Valéria? Oi. Sim. Então, olha, realmente eu acho que isso é muito importante, principalmente para a população que não tem acesso, né, a consultas médicas, né, porque infelizmente o sistema de saúde ele está muito inflamado, né, muitas pessoas, e a pessoa, pelo menos, ela tem uma visão, se de repente, principalmente no caso, né, de diabetes, né, então, às vezes, a pessoa nunca fez uma glicemia, nunca fez um exame para poder ver o açúcar do sangue, e ela pode, de repente, levar um susto, e, às vezes, a pessoa não está sentindo nada, porque, às vezes, a própria diabetes, ela pode ser insidiosa, né, se não tem nenhum sintoma nem nada, e isso pode ser, assim, muito importante para nível de diagnóstico, para a pessoa realmente procurar o médico, né, colesterol aumentado. Então, são vários exames que, assim, eles
funcionam como um rol de triagem, né? São exames que antes não faziam na farmácia, né? Então, são vários testes, né? Tem que já está tendo COVID, tem hemoglobina glicada, que é um exame que ele vai ver a média de açúcar nos últimos de 90 dias a 120 dias, o PSA, que ele é muito importante, principalmente para câncer de próstata. Aí, vários vírus, chikungunya, tem a dengue, HIV, né? Sífilis, malária, né? Toxoplasmose. Então, tem várias coisas que já dá um diagnóstico, pelo menos assim, uma orientação, né? Hepatite. Então, são coisas que, às vezes, a pessoa acaba não tendo uma possibilidade de passar no médico, você vai fazendo. Inclusive, tem até teste de tolerância alimentar, de febre amarela, tem uma que é de Helicobacter pylori, que é uma bactéria que ela fica no estômago, que ela pode aumentar até o risco da pessoa ter câncer de estômago. O teste de tipo sanguíneo, né? Quantas pessoas, né, não sabem nem seu tipo sanguíneo. Então, a partir dali, ela já pode ter uma ideia, né, de fazer quanto que dá. A vitamina D tem um teste rápido que ele faz. A população hoje, praticamente mundial, está carente de vitamina D. Ela é muito importante para 84 reações no nosso organismo, para melhorar a qualidade do hormônio, para a imunidade, para a depressão, né? Mesmo o Brasil sendo um país que tem sol, né, de norte a sul, mas existe uma carência muito grande, principalmente riscos ligados à carência da vitamina D. Então, assim, vai dar um arsenal maior da pessoa tomar mais cuidado com a sua saúde, né? Porque, às vezes, a pessoa só vai no médico quando está passando mal, aí vai no pronto-socorro, geralmente quem está lá no pronto-socorro é um médico que ele não conhece você, ele só vai realmente tratar o problema que a pessoa está sentindo ali. Se a pessoa, eu estou com uma dor abdominal, eu estou com algum problema, vai para o pronto-socorro, mas não é uma coisa que realmente dá um segmento, né, para poder fazer. O grande cuidado é, realmente, a pessoa vai fazer, e aí, o que eu faço? Qual o próximo passo, né? Então, porque às vezes vai ficar aquela dúvida de interpretação, né? Então, como uma coisa que vai começar agora nova, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes, vou lá no Dr. Google e vou digitar para ver o que eu tenho. Hoje tem as inteligências artificiais, a pessoa vai nortear para ver se realmente tem algum problema ou não, mas é importante, a partir dali, de ser um start para que ela procure, né, um serviço de saúde, um médico. É muito importante, se a pessoa não tem convênio, tem hoje os postos de saúde, que a pessoa pode passar no médico de família, né, para poder, pelo menos, fazer um check-up, para poder ver como que está. Se não for fazer teste farmácico, não vai ter que pagar, mas já é uma opção maior para a pessoa ter do seu cuidado de saúde, que é muito importante, pelo menos uma vez por ano, a pessoa fazer um check-up completo de saúde. Para te ouvir também, Luciana Medeiros, a respeito desse tema, desde ontem, portanto, a possibilidade aí nas farmácias, 47 tipos de exames de análises clínicas à disposição da população. Seu entendimento. Fantástico, a meu ver. Eu queria fazer um comentário aqui em relação à celeridade que isso dá em conseguir trazer o diagnóstico, e principalmente, por exemplo, puxando a sardinha um pouco pela minha área de trabalho, no combate a herboviroses, né? Então, o Luiz, com certeza, consegue me complementar aqui no conhecimento da ação do município, mas quanto mais rápido identificado um caso de dengue, por exemplo, a ação de bloqueio por parte do município pode ser efetivada. Então, como a gente sabe que os casos a quantidade de mosquito não tem ferramentas tão assertivas para fazer esse controle, o dado epidemiológico é de suma importância. Então, quando a gente vê, por exemplo, lá no jornal, a gente tem tantos casos confirmados, tantos casos suspeitos, é o caminho que se toma para a gente conseguir chegar no número certo e ter o dado epidemiológico assertivo. Então, trazer celeridade para o mundo do diagnóstico é de suma importância. A gente sofreu muito com isso no COVID, e não é diferente para o caso da dengue e chikungunya, né? Então, qualquer tipo de tecnologia e acessibilidade que seja trazida nesse campo, eu acho que é um ganho muito grande e vai trazer muitos benefícios. Agora sim, vamos tentar ouvir a doutora Albertina Duarte Takeuchi, vamos ver como é que está a conexão dela. Doutora Albertina, seu entendimento sobre esse tema? Vamos ver, acho que agora já está tudo bem aí com o seu sinal. Não temos a possibilidade da doutora Albertina
congelada a imagem dela, travada aqui. Vamos tentar aqui uma situação melhor de conexão. Enquanto isso, pessoal, 12h14, a gente vai seguir para o próximo assunto aqui do programa Gente que Fala. Edição de quarta-feira, sempre as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Você está na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão aqui também por imagens, pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. A Secretaria Municipal de Saúde aplicou desde a semana passada mais de 30 mil doses de vacinas contra influenza e Covid-19 em passageiros do transporte público, em postos volantes montados em estações de trem, metrô e terminais de ônibus. Esse serviço vai seguir agora até sexta-feira, até depois de amanhã, né? A vacinação extramuros, como é chamada, promovida pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, busca ampliar a cobertura vacinal contra essas duas doenças, portanto, a influenza e Covid-19. Mas, além delas, todas as vacinas do calendário nacional de imunização estão disponíveis nas 470 unidades básicas de saúde da capital. Luiz Arthur, medida importante, até porque muita gente não foi para os postos de saúde para dar sequência aí na vacinação da Covid e também nesse momento aqui do inverno, em relação à importância de se prevenir contra a influenza. As pessoas deixaram para trás isso, né? Então, essa vacinação extramuros, como vocês estão chamando, ou seja, vão até o local, isso é bem legal, bem importante essa medida, não? Sim. Mauro, a Prefeitura tomou essa medida de levar os postos de vacinação para justamente aqueles pontos de terminais ou mesmo estações de ônibus, metrô e CPTM que tem maior movimento, principalmente no horário das 9 às 19 horas. Nós estamos computando números bastante positivos. Inclusive, acabou de me chegar agora, neste momento, enquanto nós estamos conversando aqui, uma atualização dos dados de doses aplicadas, e hoje nós estamos ultrapassando 60 mil doses aplicadas só nesses primeiros dias dessa operação. Inclusive, isso já está nos fazendo aqui pensar na possibilidade de prorrogar para além do dia 4 essa estratégia. O que nós observamos, Mauro? Que muitas das pessoas, principalmente as que estão no momento mais ativo de trabalho, que são justamente aquelas de 18 a 59 anos, não estavam procurando as unidades de saúde, em que pese as 470 UBS estarem abertas das 7 às 19, todos os dias da semana, sem necessidade de agendamento, uma grande parte de pessoas que, por motivo de trabalho, não estavam conseguindo se deslocar até as unidades. A partir do momento que a Prefeitura fez esse diagnóstico, nós instituímos 23 postos, esses postos extramuros, né, com as unidades de saúde indo até essas estações, metrô, trem e CPTM, e tivemos, sim, a confirmação desse diagnóstico inicial. As pessoas aderiram. Nós estamos fazendo, para se ter uma ideia, nessa semana, a média de doses aplicadas contra a influenza e contra a Covid, em alguns dias da semana, equivaleu-se a 50% das doses aplicadas por essas duas vacinas na cidade toda. Ou seja, 50% das doses aplicadas contra a Covid com a dose da vacina bivalente nas 470 UBS eram equivalentes a essas 23 estações estações terminais de ônibus, metrô, CPTM. Portanto, essa estratégia visou justamente ampliar o acesso e facilitar o acesso da população neste momento de inverno, como bem frisou você, que é justamente a época do ano onde o comportamento das pessoas, né, de se abrigar e manter janelas fechadas por conta do frio, acaba favorecendo a proliferação de doenças respiratórias, vírus respiratórios no geral. Dentre eles, principalmente influenza, que é um vírus sazonal que está na época de transmissão. Então, torna-se bastante oportuna a vacinação agora. A Prefeitura está fazendo esse movimento para ampliar o acesso e facilitar o acesso. E quando falamos da análise epidemiológica, né, da cobertura vacinal, basicamente de influenza e Covid, neste momento nos preocupa a adesão. Né? Em pleno inverno, nós temos menos de 50% das pessoas que aderiram à vacinação contra a influenza, e quando observamos a adesão à dose de reforço pela bivalente, por exemplo, no grupo de 18 a 59 anos, menos de 25% da população foi vacinada. Então, esse movimento visa justamente acessar essa população para que a gente possa oferecer da melhor maneira possível a vacinação a essa faixa etária. Também é importante
frisar, Mauro, que para ampliar também o acesso à vacinação, a Prefeitura está mantendo aberto todas as AMAs UBS integrada das 7 às 19 horas, todos os sábados. São mais de 80 unidades em todas as regiões da cidade, oferecendo, sem necessidade de agendamento, também o acesso à vacinação, aí não só a Covid e influenza, como todas as vacinas do calendário vacinal. Então, Luiz Arthur, eu vou aproveitar que você atualizou a informação que eu destaquei aqui antes, que mais de 30 mil doses de vacinas contra a influenza e Covid-19 haviam sido aplicadas desde a semana passada nesses postos volantes, em estações de metrô, trem e terminais de ônibus. Você atualizou para 60 mil, certo? Existia alguma meta inicial ou o pessoal foi a campo para tentar ver o que dava? Não, não existe uma meta oficial de números de doses aplicadas. A nossa meta é aumentar a cobertura global de todas as vacinas, e nesse caso, as vacinas contra a influenza e contra a Covid, para chegar próximo aos 90% de cobertura. Então, quanto mais pessoas estiverem imunizadas contra a influenza, contra a Covid-19, menor a circulação do vírus e, logicamente, menor pessoas com sintomas, com sinais e sintomas, e menor a transmissão da doença, né? Então, a meta da Prefeitura é justamente chegar a 90% de cobertura, tanto contra a Covid-19 contra a influenza na cidade. Vamos tentar ouvir a doutora Albertina Duarte agora a respeito desse tema. Doutora Albertina, vamos testar aí a sua conexão, ver se está tudo bem com áudio e vídeo. O que eu vejo é que a sua imagem está deitada para a gente aqui. Se a senhora puder virar o smartphone para a imagem se ajustar. Tá bom Vamos ver como é que está a conexão. Tá bom agora? Agora está bem. Vamos aproveitar esse tema, esse trabalho extramuros, né, feito pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, levando vacina contra a influenza e Covid-19 aí nas estações, aí no transporte público, essa medida, doutor Albertino. Bem, eu sou uma pessoa defensora das vacinas, fui a primeira médica que tomou vacina contra a Covid, não fui a primeira pessoa foi a Mônica, que foi a primeira enfermeira, mas eu fui a primeira médica. Então, tenho muito orgulho. Acho que, dentro dos feitos da medicina, as vacinas são atitude preventiva. Então, o fato de nós podermos dispensar, ter acesso a vários exames, como foi no bloco anterior, e agora das vacinas, eu quero saudar essa iniciativa. A questão, o trabalhador muitas vezes está no metrô e não consegue ir no posto de saúde, quer dizer, o fato de medo de perder o emprego. Então, essa possibilidade de acesso, eu já fiz muito trabalho nos bairros e também nos terminais de ônibus, em termos de prevenção. Agora, o fato de dar, eu quero parabenizar, eu acho que esse método pode ser realmente uma atitude, exemplo para o Brasil, porque nós tivemos uma fase muito ruim de não vacinas. Nós somos um país que foi conhecido como um dos que mais vacina, tivemos um período que não vacinamos. Então, agora, a vacina da influenza, a vacina do Covid, e depois temos as vacinas, inclusive, da HPV, que eu acho que tem que voltar para os jovens e para as mulheres, que quantas vacinas foram estragadas por prazo de validade. Quer dizer, isso é um absurdo. Começar a incentivar a questão da vacina do sarampo para as crianças também, né? Porque muitas vacinas a própria polio deixou de ser. Então, essas são atitudes preventivas. Nós não podemos estar na doença, nós temos que estar na prevenção das doenças. E até para reforçar, doutora Albertina, o nosso papel aqui no programa Gente que Fala, na comunicação disso que está acontecendo, que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo, e parabenizando a Prefeitura de São Paulo com esse papel, com esse trabalho de levar as vacinas até as pessoas onde elas estão no transporte público. A gente precisa encorajar as pessoas a irem às unidades básicas de saúde para tomar a vacina, porque esse trabalho que a Prefeitura está fazendo é importante, mas é pontual, ele tem limite. Isso não é uma coisa que vai ser para sempre. Tomara que um dia isso possa acontecer de verdade, mas a gente sabe da estrutura necessária para isso. A gente tem que encorajar as pessoas para irem aos postos de saúde, trazer essa informação aqui permanentemente, porque a vacina
é fundamental. A gente viu aí ao longo da pandemia todo o trabalho que foi feito aí pelo Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde que a gente tem, e as pessoas colaboraram, as pessoas foram, as pessoas queriam tomar vacina e que continue sendo assim, não é, doutora Albertina Duarte? Eu fico muito feliz da gente ter sempre no Brasil, quer dizer, o SUS, o Sistema Único de Saúde, salvou pessoas. Nós teríamos 4 milhões de pessoas que morreriam, e não 700 mil, que, imagina, 10% das mortes no mundo foram no Brasil, mortes por Covid. E o Brasil não tem 10% da população do mundo. Então, 10% das mortes foram no Brasil. Isso me dá uma tristeza muito grande, agora que o SUS vai fazer 35 anos, agora em outubro, né? E eu que fui uma das pessoas, tenho orgulho de dizer, e vou dizer sempre, eu ajudei a escrever o SUS. Quer dizer, então, esse sonho que nós temos não pode ser desgastado. E a vacinação gratuita, veja, quanto se paga em muitos países pela vacinação. Então, é preciso que as pessoas, as mães, as professoras, os filhos, né, os idosos possam ser vacinados. Quando eu digo as mães, porque as mães são as grandes incentivadoras, e principalmente os idosos. Quantas pneumonias nós podemos salvar? A gente sabe que o idoso morre por pneumonia, caso ele tenha gripes, né? A gripe mata, a grande epidemia hoje da gripe que continua matando pessoas. Então, parabéns mesmo à Secretaria de São Paulo por essa iniciativa. Mas a maior iniciativa é ter nos postos de saúde do Estado e do Brasil essa oferta. 12h26, este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos, todas as questões voltadas para a saúde, para o bem-estar e para o comportamento, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também pelas redes sociais. Uma parada breve, pessoal, vamos tomar um golinho de água todo mundo, a gente volta em seguida, depois do intervalo, com a sequência dos assuntos por aqui. Até já. Josi, quero café, Josi. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta, pessoal, 12h27, este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui, na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet, imagens também das redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos aqui para o próximo tema para análise de todos. A menopausa corresponde à última menstruação, o que marca o fim da vida reprodutiva da mulher. Nessa etapa, há uma redução da produção de hormônios ovarianos, especialmente o estrogênio e a progesterona, o que provoca alterações físicas e psíquicas que interferem na qualidade de vida da mulher. Os especialistas dizem, porém, que é possível enfrentar essa fase quase sem nenhum sintoma, seguindo uma alimentação baseada principalmente em alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. O que a gente pode trazer a respeito dessas informações alimentares para as mulheres na menopausa, doutora Valéria Goulart? Bom, é muito importante, né, quando a mulher estiver até no climatério, que é uma pré-menopausa, ela já esteja acompanhando, né, além de ter com ginecologista, é muito importante estar até com endocrinologista, porque há várias alterações hormonais, né, que o corpo vai envelhecendo, tanto o homem que fica na andropausa, conhecida como andropausa, que é o seu envelhecimento, como a mulher na menopausa, né? Então, é importante fazer realmente um acerto a nível de exames para poder ver se realmente tem alguns outros problemas e, às vezes, tem que fazer realmente o tratamento adequado
E a alimentação é fundamental também, né? Então, se a mulher tiver que fazer uma reposição, isso é muito importante, por isso que é muito importante passar no médico. E a menopausa é uma fase natural que a mulher vai ter, né? Então, ela vai marcar o fim do seu ciclo menstrual, vai ocorrer diversas mudanças hormonais que vai trazer diversos sintomas desconfortáveis, claro. Então, além do tratamento médico, né, a alimentação equilibrada, ela vai ser aliada muito importante nesses sintomas, principalmente nessa nova fase que a mulher vai enfrentando. Então, é muito importante cálcio, vitamina D, né, porque realmente a menopausa vai trazer alguns desgastes, né, principalmente na massa óssea, né, então vai ter uma tendência de osteopenia ou uma osteoporose, né, principalmente devido à diminuição da produção do estrógeno, né, do estrogênio, que isso vai gerar geralmente uma perda da massa óssea. Então, alimentos ricos em cálcio, né, leite, derivados, vegetais verdes escuros, né, por exemplo, brócolis, couve, peixes, por exemplo, sardinha, né? Então, eles são recomendados pela quantidade de cálcio. Muito importante a vitamina D, né? A vitamina D é encontrada também nos peixes, nos ovos. É muito lembrar sempre de tomar sol, né? Graças a Deus, o Brasil sempre tem sol o ano inteiro, né? Ah, mas porque a minha dermatologista falou que não posso, por causa tem que usar protetor, bloqueador solar. Usa no rosto, mas você pode tomar o sol, né, nos braços, nas pernas, né? É muito importante aumento de fibras, né? Quando tem essa diminuição da taxa de hormônio, as mulheres elas podem começar a ter mais constipação, o intestino vai ficar mais ressecado. Então, o consumo de fibras, principalmente de frutas, vegetais, grãos integrais, sementes, né? Gergelim, girassol, né? Então, muito bom psyllium, né? O psyllium ele é feito de uma planta Pantrago ovata, que você pode comprar em casa produtos naturais, você pode misturar na água, no suco, e até quem quiser emagrecer, porque a mulher vai engordar um pouquinho na menopausa, infelizmente, né? Então, se tomar um pouquinho antes das principais refeições, vai dar uma sensação que você está satisfeito. O ômega 3 é muito importante, peixe, sardinha, atum, salmão, linhaça, chia, né? Isso também vai agir como anti-inflamatório, e principalmente nas ondas de calores, amora, né? Então, é muito importante sojas isoflavonas, né? O tofu, leite de soja, né? Eles são moléculas semelhantes ao estrógeno, né? Então, vários estudos mostrando que é muito importante nessa fase, né, de reposição. Vegetais sempre coloridos, frutas, né? Doutora Valéria, de fato é importante reconhecer quais são esses alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, importantes aí nessa alimentação, especialmente preparada para enfrentar os efeitos da menopausa. Agora, as mulheres têm condições de fazer, de elaborar essa alimentação sozinhas, porque você mesma destacou, é uma fase, é um momento em que muitas mulheres vão ter o ganho de peso, então é preciso saber elaborar o prato de forma a se contar calorias, não exagerar no carboidrato e ter o prato completo com todos os nutrientes, com todas as vitaminas necessárias. Sim, é sempre importante a pessoa, se ela tiver um acesso, procurar um profissional, um médico nutrólogo, uma nutricionista, para ter uma orientação adequada, porque realmente existe toda uma quantidade mínima necessária que a gente precisa de nutrientes, tanto carboidratos como proteínas, a taxa de gordura, né? Então, é importante, geralmente na menopausa, a mulher também vai subir, aumentar um pouco o colesterol, o risco de ter diabetes, né? Então, o corpo muda e, infelizmente, começa um envelhecimento mais acelerado. Então, quando procurar um profissional médico, principalmente um profissional ligado na área alimentar, né? Então, a gente, como nutrólogo, a gente recebe bastante pacientes, trabalho muito com, na parte de endocrinologia, a gente trabalha muito com menopausadas, andropausadas, pessoas que já estão tendo esse envelhecimento. Então, a dieta sempre é associada. Então, a gente vai ver qual a necessidade daquela pessoa, a gente solicita alguns exames para ver quais carências de minerais mais específicos que ela tem que concentrar, se a pessoa tem uma carência maior de vitamina C, quais são os alimentos mais ricos, né? Então, existe toda uma composição de esquemas e também o nosso corpo não vai absorver também os nutrientes minerais conforme absorvia com 20 anos de idade. Então, tem pessoas que realmente têm uma absorção muito menor do que deveria, né? Então, ela tem que ter um reforço maior na alimentação e, a partir dali, a pessoa se reeduca e ela depois já sabe o que é bom para ela. Outra coisa
coisa que acontece muito, principalmente nessa fase, com o envelhecimento, começa a absorver menos e a pessoa começa, às vezes, a ter gastrite, pode ter mais refluxo, né? Então, intolerâncias alimentares, então, alguns alimentos que ela come pode sentir mal, é muito comum intolerância à lactose, a glúten, né? Então, hoje tem um arsenal de alimentos, né, que eu acho que é mais importante fazer, né, os alimentos como o nosso melhor medicamento, e para a pessoa realmente passar essa fase legal. Se ela tiver calores, né, então é muito importante, pode tomar chá de amora, existem várias coisas naturais que a gente vai acrescentando, inclusive fitoterápicos, que dá até para fazer reposição a nível com fitoterápicos também. Para ouvir a doutora Albertina Duarte a respeito desse tema também, doutora Albertina, pode abrir o seu microfone? A gente fechou ele preventivamente por causa dos barulhos, aí eu já vou lhe questionando a respeito. A menopausa, ela surge em média, esse momento para a mulher, em média, entre 50 e 55 anos de idade. Tem sido notado um aumento na menopausa precoce, por diversas razões, por diversos fatores aí da modernidade, doutora Albertina? Eu queria dar um esclarecimento. Quando uma mulher menstrua cedo, ela termina mais tarde. É o contrário. Todo mundo pensa que quando ela menstrua tarde, ela termina tarde. Não. Quando ela menstrua, na média, em torno de 12, 11 anos, ela vai terminar mais tarde. Então, a menstruação hoje, a primeira, está acontecendo em torno de 12, 13 anos. Então, a menopausa deveria acontecer em torno de 48, 52 anos. O que nós vamos ter? Nós tivemos o problema da Covid, que antecipou a menopausa, seja pelos estresses, seja pela própria doença imunológica. Então, realmente, uma das questões importantes é a questão do cálcio. Quais os alimentos que roubam o cálcio? O café do Brasil, o café, o açúcar e, principalmente, o cigarro, que é um dos temas hoje também. Então, o que nós temos de preocupação? É que eu tenho dito que eu trabalho muito com a população japonesa. E quando eu estive no congresso em Singapura, houve uma fala importante. As mulheres japonesas, e geralmente asiáticas, têm menos sintomas de menopausa, mesmo no Japão tendo menos calor, menos vitamina D. Então, a soja é importante. E hoje aproveitar a onda da comida japonesa para pensar que o broto de feijão, o broto de bambu, né? A soja, o tofu, eles é um pouco mais difícil de preparar, mas principalmente o peixe, a sardinha que ninguém liga, que é tão barato, todo mundo fica chique no salmão, no atum, mas a nossa sardinha ela é extremamente rica em ômega e cálcio. Então, é possível preparar alimentos, né? Todas as frutas verdes, os grãos, a gente resgatar isso. E, na verdade, com certeza, os exercícios, né? Começar a andar cada vez mais, batendo com o pé no chão, quer dizer, é importante para que a gente possa ter mais cálcio. E, com certeza, como eu disse, eu sou casada com japonesa, a minha família japonesa não tem sintomas de menopausa, a minha família portuguesa tem todos os sintomas de menopausa. Se eu não fosse médica há mais de 40 anos que atendesse tantas japonesas, eu diria, pela minha família, que é muito grande, tem 80 japoneses, 40 mulheres japonesas, não têm sintomas de menopausa. E olha que eu sou médica delas também. E a minha família portuguesa se abanando no Natal. Quer dizer, isso mostra claramente que a alimentação é fundamental, a obesidade é fundamental. Doutora Albertina, a gente vai seguir aqui com um próximo assunto aqui relacionado com a sua área, porque o agosto dourado, definido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. O leite materno pode salvar a vida de milhões de crianças, porque auxilia no desenvolvimento dos sistemas imunológico, neurológico e metabólico. Agora, para as mães, os benefícios também são muitos, como a melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama.
Doutora Albertina, apesar desses benefícios bastante conhecidos, amamentar ainda é um desafio e os índices estão longe, estão bem aquém do esperado em diversos países, inclusive aqui o Brasil, não é verdade? A Organização Mundial de Saúde, Mauro, muito bem lembrada, lembra 70% a meta possível da amamentação. Eu gosto muito do seu programa, porque você sempre está muito atualizado. 70%. No Brasil, até 6 meses. No Brasil, nós conseguimos 45%. Quer dizer, mais da metade das mulheres não amamentam. Embora 96% comece na primeira mamada, né? E até 66% na primeira hora. Então, o que está mostrando? Que se até em 6 meses nós não podemos ter mais da metade das mulheres amamentando, está faltando uma rede de apoio. A doença das palavras, o seu leite é fraco, olha, empedrou, olha a sua mama, você não sabe pegar direito. E eu vou lembrar uma coisa muito forte. Há 40 anos atrás, a mulher saía, eu saí da maternidade com uma recomendação: ponha tantas colheres de leite em 2 copos d'água e dê para o seu bebê. Isso era uma propaganda de uma grande firma internacional para as mulheres. Então, foi a Sociedade de Pediatria que começou esse estímulo à amamentação. Primeiro para as crianças, reduz a mortalidade infantil. Mulheres que são amamentadas, que amamentam seus filhos, têm seus filhos que menos morrem, mais da metade. E isso é fundamental, principalmente para as mulheres da periferia e para as mulheres que necessitam, para todas as mulheres, mas como uma medida de prevenção da mortalidade infantil, da morbidade. Outra é uma vacina. A primeira mamada é uma verdadeira vacina contra a gripe, contra todos os problemas respiratórios nos primeiros 6 meses. Outra coisa importante, a lecitina, que não tem nenhum outro leite que pode ser associado ao desenvolvimento neurológico e, portanto, habilidades. O afeto que a mãe mostra nessa pegada, nesse carinho, dá segurança para o bebê. Previne o colesterol dessa criança e a obesidade mais tarde. E, além de tudo, o desenvolvimento da arcada dentária. A arcada do bebê fica melhor. O uso de chupeta dá protusão, então, menos uso de aparelhos odontológicos no futuro. Para a mãe, o útero contrai mais, ela perde mais peso, reduz, sim, o índice de câncer de mama. Então, sem contar que essa mulher passa a ter mais autoestima. Mas as mães, a família, as mulheres da família costumam dizer a doença das palavras. Seu leite é fraco, melhor dar leite de outro mamífero. Veja, nenhum mamífero, nenhuma cabra dá leite de vaca para o seu bezerro. Por que as mulheres costumaram a assumir realmente dar leite de outros bichos? Nós podemos e devemos ter uma rede social que dê mais espaço para que, quando a mulher volte ao trabalho, ela possa amamentar, possa congelar seu leite, possa ter espaços adequados para continuar pelo menos por 6 meses amamentando. É uma medida de saúde pública, é uma medida de proteção e redução da mortalidade infantil amamentar. Faltando 17 minutos para 1h agora, este é o programa Gente que Fala, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você conhece esse nosso espaço aqui sempre às quartas-feiras, voltados para você pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. Vamos seguir para o próximo assunto agora, para dizer que a Oxitec lançou recentemente, a Aedes do Bem. O que é isso? É uma solução inovadora e sustentável que usa mosquitos Aedes aegypti para combater a própria espécie. Os Aedes do Bem são mosquitos machos autolimitantes que, ao cruzarem com fêmeas presentes no ambiente, produzem apenas novos machos iguais a ele.
O produto não utiliza nenhum ingrediente químico prejudicial ao meio ambiente e nem tem efeitos nocivos a outros animais, agindo exclusivamente sobre o mosquito Aedes aegypti. É um método, então, para combater a transmissão da dengue. Como é que funciona, doutora Luciana Medeiros? Então, Mauro, essa tecnologia, ela foi criada há 20 anos, já dentro da Universidade de Oxford, e chegou ao Brasil há aproximadamente 12 anos. Então, foi uma tecnologia que foi extensivamente estudada e desenvolvida por cientistas, né? Eu fiquei à frente da operação na implementação desse produto em campo, né? Então, fui a cientista que trouxe esses dados para dentro da Oxitec, a gente conseguir transformar uma inovação em produto. Então, eu acho que aqui eu trago essa mensagem de como não é fácil conseguir lá dentro da universidade, a primeira pessoa que criou uma tecnologia como essa, fantástica, transformar ela em um produto que tem acessibilidade para comunidades, né? Então, essa é a primeira coisa. A tecnologia funciona justamente nessa democratização do controle de uma praga tão importante no cenário epidemiológico do Brasil, das Américas e hoje avançando fronteiras, né? Então, o Aedes do Bem, ele basicamente, como você disse, ele é instalado em caixas, né, trazendo o lado mais do produto para vocês entenderem, já que você já explicou mais ou menos como é o controle da tecnologia. Então, ele é uma caixinha que a gente chama de caixa do bem, ela é estrategicamente colocada ao longo das áreas de tratamento, que podem ser não só prefeituras, mas pode ser iniciativa privada, indústrias, clubes, hotéis, pode ser o próprio residente, existe uma caixinha desenhada diretamente para o público final, né? Para você que quiser tratar na sua residência, você vai poder aplicar o Aedes do Bem. Então, essas caixinhas, elas contêm ovos, né? Então, esses ovos são ativados simplesmente pela adição de água potável, né? Água da torneira. Esses ovinhos eclodem, passam por todo o ciclo de vida do mosquito, né? O estágio larval. Nesse estágio, só sobrevivem machos e a gente só libera machos no ambiente. Então, o que acontece com esse macho? O que ele é diferente do Aedes aegypti que está voando aqui, que a gente sabe que está nos ameaçando? Ele possui uma característica que a gente chama de autolimitante. Então, a característica autolimitante faz com que o macho, quando encontra com a fêmea, eles cruzem e essa descendência novamente seja só de machos. E o macho, acho que isso é importante citar aqui, ele não pica, né? Então, o macho ele se alimenta só de compostos açucarados da natureza, e é a fêmea que tem o papel ecológico de abrigar os ovos no abdômen e fazer a colonização dos ambientes para esses ovos. Então, ela precisa de uma dieta mais robusta, e por isso que ela se alimenta de sangue. Então, o macho, ele liberado no ambiente, ele cruza com as fêmeas. Essas fêmeas não produzem novas fêmeas, e a gente consegue, ao longo do tempo, fazer o controle da população local de Aedes aegypti. E o que é bacana nisso tudo? Primeira coisa, como você disse, não causa nenhum problema para o meio ambiente, para as pessoas, para os recursos naturais, né? A gente não impacta em qualquer tipo de aumento de transmissão de doenças ou na cadeia ecológica, no ecossistema, e traz o controle de uma praga tão importante usando o próprio mosquito. Quem melhor que o próprio mosquito para conseguir fazer o controle? E por que ele é tão importante? Por que ele traz tanta eficiência, né? Existem muitos questionamentos por ser uma inovação. Será que isso está ao alcance dos orçamentos, né, das prefeituras, ou mesmo do nosso bolso, né? Então, assim, essa tecnologia ela vem para trazer eficiência ao que é tradicionalmente adotado. Então, como que as prefeituras agem, não só de acordo com os próprios protocolos, mas o que é preconizado pelo Ministério da Saúde em termos de controle de arbovirose, da dengue, é que eles precisam fazer ação de bloqueio, então eles usam inseticidas, que é o método mais eficiente até então e o mais popularizado, não só por as pessoas já terem a tecnologia, mas por ser acessível em termos de custo. Então, é um método químico que pode trazer resistência do mosquito, não é só o antibiótico que traz a resistência da bactéria, que os médicos falam para a gente, toma o antibiótico direitinho, né? Senão você cria uma bactéria resistente. O mosquito também se torna resistente, né, ao longo do tempo,
E o Aedes aegypti já se estabeleceu no Brasil desde a década de 80. Então, a gente pode imaginar como o cenário de resistência do mosquito às técnicas convencionais já é muito alta. Então, o Aedes do bem, ele chega para preencher essas lacunas, né? Então, o mosquito encontra o mosquito, ele encontra aquele criadouro que está no nosso quintal, na nossa calha, né? Que a gente não consegue encontrar. Né? Nem se a gente usar um drone para fazer a dispersão otimizada de inseticidas, que é uma das tecnologias que vem aparecendo no controle de mosquitos, né? A gente não consegue encontrar o criador mais escondido. Então, o Aedes do bem ele consegue encontrar. Então, no cenário de eficiência versus investimento, ele acaba trazendo um resultado espetacular. Nesses pilotos que a gente já fez ao longo do Brasil, a gente já alcançou 98% de supressão do mosquito. O que isso significa, didaticamente? Que como se tivessem 100 mosquitos na área no início do tratamento, ao final do tratamento teriam apenas 2, né? Então, é um número muito expressivo e que traz muita esperança, né? Então, você me fez uma pergunta logo antes da gente começar, será que a gente acaba com esse mosquito? Olha, Maura, não sei se a gente acaba com ele, mas é uma promessa muito grande de que a gente consegue controlar. E como a doutora Albertina falou, a doutora Valéria também falou, prevenção é a solução, né? Então, trabalhar com uma frente preventiva ao invés de corretiva apenas é uma maneira muito importante da gente conseguir alcançar, né, o controle, quem sabe diminuir esses índices tão preocupantes que a gente tem visto na mídia, né? Então, não sei, o público que está nos ouvindo deve ter tido dengue, com certeza, chikungunya, ou conhece alguém da família, um vizinho que tenha tido, e cada vez mais a gente sabe que isso é preocupante. A gente bateu o recorde em 2022, com mais de 1.400.000 casos. Esse ano a gente já está atingindo o mesmo número e as expectativas de que ele se supere, né? Número de óbitos. Então, assim, é uma doença muito preocupante a dengue, não só a dengue, como as outras arboviroses que a gente tem no Brasil, chikungunya. A febre amarela também é uma das doenças que o Aedes aegypti é vetor, Zika, né? Então, assim, é uma tecnologia que traz uma promessa de controle de um mosquito que a gente sabe que a gente vem lutando e não encontra um caminho de eficiência para esse tratamento. Olha, Luciana, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Lima, ele está acompanhando o programa, a gente que fala pelo Facebook, e ele quer saber o seguinte, a mesma tecnologia que é usada por vocês aí nesse projeto para o controle do Aedes aegypti, poderia ser usada de forma inversa, como, por exemplo, para aumentar uma população, e ele dá o exemplo aqui, população de abelhas. Ah, que bacana! Então, a tecnologia do bem, ela é baseada em controle de pragas, né? Então, a gente chama de larvicida fêmea específico, né? Então, a gente diminui a população. Obviamente, existem eu vindo do setor de biotecnologia, com muito orgulho, posso dizer que existem várias outras frentes, e o Aedes do bem, de uma certa maneira, protege os polinizadores, né? Porque quando a gente faz intervenção por inseticidas, a população de abelhas sofre com isso, o Aedes do bem não, né? Ele não interfere em nenhum outro inseto que esteja no ambiente. Então, infelizmente, com essa tecnologia não, mas eu sei que existem muitas frentes de biotecnologia que já olham para isso. Doutora Albertina, outra pergunta aqui da nossa audiência, essa vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui todos os dias com a gente participando. Ele quer saber se o vírus da AIDS poderia passar por um processo de mutação e se tornar mais resistente aos atuais medicamentos. Doutora Albertina. Seu áudio fechado, doutora, pode abrir, por gentileza. Ele foi fechado preventivamente por conta dos ruídos, mas pode abrir e dar sequência, por favor. Com dificuldade de abertura aí, não é, doutora? A gente pode seguir para a pergunta aqui para os demais, depois eu volto para a senhora, não tem problema. Valéria, doutora Valéria, a alimentação também pode ajudar a aliviar os sintomas da menstruação? E se sim, qual é a recomendação? A pergunta aqui é da Juliana Rocha. Seria da menstruação, mas o que mais foca, geralmente, é a TPM, né? Então, onde que as mulheres reclamam muito da TPM,
né, que é uma fase onde tem uma oscilação hormonal, né? A mulher começa, geralmente, de 7 a 10 dias antes do início do ciclo menstrual, e a TPM atinge mais de 70% das mulheres brasileiras. Então, por isso que tem vários tipos. Tem mulheres que ficam mais nervosas, ansiosas, vai acabar comendo mais doce, né? Então, a pessoa fica mais ansiosa. Quais são os alimentos, então, na TPM para aliviar os sintomas? Então, assim, alimentos ricos em fibras, como nozes, frutas, cereais integrais, vai minimizar os sintomas da TPM. A linhaça dourada, ela tem uma substância que chama liglana, e com isso ajuda a controlar também. Alimentos ricos em triptofano, como carnes, peixes, ovos, ervilhas, feijão, banana, vai melhorar a serotonina, que é um neurotransmissor que está muito ligado, né, à sensação de bem-estar, né? E realmente a mulher que vai comer mais açúcar e tudo, tem que fazer um controle de bebidas alcoólicas, né? Então, aumentar o consumo de leites e derivados, vegetais de frutas escuras, né? Então, folhas escuras são melhores para melhorar as cólicas menstruais e melhorar a retenção de líquido. E tomar também diversos chás diuréticos, que isso também vai ajudar bastante. Agora, de novo, então, doutora Albertina, eu vou refazer aqui a pergunta que vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Ele pergunta se o vírus da AIDS poderia passar por um processo de mutação e se tornar mais resistente aos medicamentos, aos atuais medicamentos. Eu tenho certeza, né? O vírus é uma construção geométrica. Nós tivemos aí a questão do vírus do Covid, o vírus do HPV, human papilomavírus. Nós já temos 200 tipos de vírus do HPV que já passaram por mutação. Felizmente, nós conhecemos 6 que são oncológicos. Eu não tenho dúvida que a ciência, e agora a gente está buscando isso, acho que o Covid deu lições importantes, desde que haja recursos para que a gente possa pensar, né, não só na ida do vírus para um caminho difícil, mas também como uma atenuação dos possíveis vírus. Eu acho que a ciência, como disse a Luciana, nossa, eu quando vejo isso, a Aedes do Bem, eu fico muito feliz, porque é possível, sim, que a gente use a tecnologia a nosso favor, já mostramos nas vacinas, e eu tenho muita preocupação que não haja interesse dos governos ou com verbas para que os cientistas possam ter acesso a possibilidades de pesquisa. Luiz Arthur, a última pergunta aqui da audiência vai para você, é a Daniela Neves, ela está no YouTube e quer saber em que proporção as fake news são responsáveis pelo baixo índice de vacinação atual da população. Olha, Mauro, infelizmente as fake news nós temos observado que sim, tem capacidade de influenciar na opinião das pessoas, ainda mais nessa geração de pais e mães que não sofreram e não tiveram as doenças imunopreveníveis, né? E acabam tornando a vacinação, a adesão da vacinação, uma questão de opinião. E isso não é uma questão de opinião, é uma questão de responsabilidade, de saúde pública, né? Dos pais com os seus filhos. Os filhos não têm discernimento para saber se podem tomar a vacina ou não, se estão em risco ou não. Cabe aos pais essa responsabilidade de proteção aos filhos. Muito por isso é importante esses momentos, como nós estamos aqui, para justamente falar em favor da vacina, da eficácia e da necessidade de se vacinar as crianças. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, bem rapidinho as despedidas de cada um e os respectivos canais. Luiz Arthur, você está com a palavra, seu final aí, bem rapidinho. Mauro, agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre aqui à disposição. Os canais de comunicação aqui da Prefeitura, pelo Instagram, Saúde SP, Pref Saúde SP, e o meu, Luiz Arthur Caldeira, no Instagram. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Valéria, rapidinho, suas despedidas e seus canais. Eu agradeço muito a participação, estamos sempre à disposição. Se alguém tiver dúvida e quiser fazer qualquer pergunta no meu canal no Instagram, é @doutora, escrito doutora dieta, e a gente está disponível lá, e sempre a gente está publicando coisas de interesse de público e de ações interessantes. Muito Luciana, obrigado, doutora Valéria. Luciana, seus canais e suas despedidas muito rapidinho. Obrigada, Mauro. Obrigada pela iniciativa de trazer informação de qualidade para as pessoas.
E os canais para que vocês achem mais informações sobre o AIDS do Bem, no Instagram, @AIDSDoBem, www.oxitec.com também, acerca dos projetos, de todos os artigos já publicados, e qualquer dúvida também o canal de comunicação. Obrigada. Agora, a despedida da doutora Albertina Duarte, seus canais. Temos problemas de novo com a conexão aqui da doutora Albertina. Ela está presente? Não está presente? Então, não tem problema. Faltando 1 minuto para 1 da tarde, a gente vai encerrando por aqui. Então, voltou aqui a doutora Albertina. Rapidinho, doutora, suas despedidas e seus canais, por favor. Doutora Albertina Duarte, nos ouve? Não nos ouve. Então, faltando 1 minuto para 1 da tarde, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. O agradecimento à doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista e obstetra, coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, o Luiz Arthur Caldeira, coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Luciana Medeiros, coordenadora de operações de campo da Oxitec do Brasil, e a doutora Valéria Goulart, médica nutróloga, especialista em medicina e estilo de vida, medicina esportiva e endocrinologia pediátrica. O programa Gente que Fala é realização sempre da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O Lucas Neto está de volta, a partir de agora, no início de tarde aí, fazendo companhia para você, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí, Lucas. Bom programa também para a nossa audiência. A gente volta amanhã, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. 1 hora em ponto, um abraço a todos, boa tarde, tchau, tchau.